Isso é algo que eu frequentemente me refiro como a bênção e a maldição que temos hoje. Em nossas vidas anteriores, especialmente nos últimos milhares de anos, enfrentamos o desafio de que era muito difícil adquirir um conhecimento iniciático profundo. Você tinha que se juntar a um grupo e passar muitos anos aprofundando o que eles ensinavam para alcançar os mistérios mais profundos. Hoje, muitas dessas coisas que eram muito ocultas até recentemente podem ser encontradas em um livro que você pode comprar por $20. Mas eram segredos espirituais massivos antes. O problema é que a trivialização da cultura moderna e a trivialização, em particular, da ciência espiritual levaram a muitos fragmentos de informação, às vezes verdadeiros, mas desconectados do contexto maior de onde vieram. Ou, às vezes, ligeiramente distorcidos. Isso é algo em que o verdadeiro desafio hoje é o desafio da discernimento e da capacidade de reunir os fragmentos de volta em um todo coerente. E isso é algo que eu realmente dediquei a maior parte da minha vida, encontrar esses fragmentos muitas vezes incríveis de todos os tipos de diferentes tradições e corpos de conhecimento. E encontrar a maneira de colocá-los de volta em um formato claro e coerente, onde as pessoas possam acessá-los rapidamente, sem precisar passar anos tentando encontrar as peças e montá-las. E também em um formato onde você não precisa se juntar a nenhuma organização, não precisa entregar seu poder a ninguém. Você está encontrando as peças do conhecimento e das práticas que precisa para elaborar seu próprio caminho a seguir. Então, isso é algo que eu realmente dediquei ao Instituto Vesca. Assim, novamente, o desafio é ser capaz de discernir entre o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é parcialmente verdadeiro, mas precisa ser corrigido e, em cada caso, colocá-lo no contexto maior do sistema completo. Isso é muito do que estamos lidando hoje. Muitas pessoas conhecem muitos fragmentos, mas se isso está se reunindo em um sistema coerente. Isso é realmente algo que vai estruturar seus corpos sutis para um verdadeiro crescimento que sobreviverá à passagem pela porta da morte na próxima encarnação. É algo com o qual devemos ter muito cuidado agora. Sim, é tão fácil pegar o conhecimento espiritual para inflar o ego em vez de realmente orá-lo com reverência, trabalhar com ele em sua própria vida e prática espiritual, incorporá-lo e permitir que a vida que você vive seja o exemplo de você sabendo o que sabe, certo? Porque você não sabe até que esteja no corpo. De qualquer forma, quero mergulhar um pouco mais em uma dessas compreensões, que é a estruturação do corpo sutil. Porque, à medida que vivemos estas vidas nesta forma física, podemos nos desconectar muito, nos distrair acumulando coisas no físico, no materialismo, e perdemos de vista uma das maiores possibilidades e presentes e potenciais nesta vida, e cultivar algo que nos acompanhará depois que esta forma física se desvanecer. Então, só quero que você fale sobre a importância da estruturação do corpo sutil, o que isso é e a importância de realmente cultivá-lo, porque é o que levamos conosco ao partir. Sim, obrigado. Então, temos a compreensão em múltiplas tradições de que existem diferentes planos de existência. Esses planos são frequentemente referidos como os planos espirituais ou, às vezes, como os planos da natureza. Existem sistemas ligeiramente diferentes em diferentes partes do mundo. O sistema mais comum que encontramos no Ocidente hoje é aquele popularizado pela Sociedade Teosófica, começando no final dos anos 1800. Assim, você tem o plano físico, onde você tem a materialização física da matéria concreta. Acima disso, você tem a energia vital etérica, Chi, Ki, Prana, e essa é a força vital dinâmica. Que, na verdade, cria o padrão para tudo o que irá se cristalizar fisicamente. Então, tem uma estrutura de tipo geométrico sagrado, e às vezes é referida pelos Rosacruzes como as forças formativas etéricas que vão literalmente formar a forma e a função de tudo o que se cristaliza fisicamente. Isso é algo, por exemplo, desculpe-me por me desviar, mas apenas como a simática, por exemplo, revelará as estruturas geométricas sagradas em um plano 2D? Exatamente. Então, quando você coloca essas frequências sonoras particulares na pasta ou no pó ou na água, você pode então imediatamente ver que, ao mudar as frequências sonoras, você está mudando a estrutura geométrica da substância. E isso é muito parecido com a maneira como isso funciona. É realmente uma revelação das forças formativas etéricas estruturando a matéria física. Então, acima do plano vital etérico, e qualquer um desses níveis você poderia falar por horas, porque todos eles estão cheios de seus próprios poderes intensos. O próximo nível acima disso é às vezes apenas referido como astral no mundo ocidental. E quando usam o termo astral, às vezes significa o próximo nível como o corpo emocional. Que é como ele aparece dentro do ser humano como o corpo emocional. Mas então vem de uma fonte mais alta ou do plano astral, o primeiro verdadeiro plano espiritual que encontramos. E às vezes o termo astral é usado para indicar tanto os planos emocional e mental. Isso depende apenas do grupo que o está usando. Assim, temos então nossa função emocional, nossa função mental, que vem de níveis de planos mais elevados. Nesse ponto, estamos passando da vibração, densidade, pressão, sensações de formigamento, quente e frio do corpo etérico para perceber luz e cor. E à medida que nos movemos para os níveis emocional e mental, então nos movemos para o nível causal. O nível causal tem blueprints geométricos sagrados de como tudo irá tomar forma nos níveis posteriores. Tem o tipo de essência que criará tudo no mundo. E o nível causal também é onde as ações que os seres encarnados tomam criarão padrões, blueprints para causa e efeito para o que esses seres encontrarão em um senso de karma. Então, o nível acima disso é o plano espiritual e, acima dele, está o plano divino. Para realmente entender esses planos, precisamos saber que o plano divino não tem separação. No plano divino, tudo é um. Esse é o ensinamento central mais elevado de todas as tradições em conectar-se de volta a um, onde não há separação entre os seres.
Agora, isso é algo que podemos perceber através do processo de individuação, porque, à medida que descemos do plano divino, as coisas começam a se separar, individuar, começando a se dividir nas polaridades yin e yang, e depois se multiplicam, formando tudo nos planos inferiores. Mas, às vezes, podemos perceber, por exemplo, que você pode, em seu trabalho meditativo e clarividente, perceber um grande ser espiritual que parece ser um único ser, e então verá múltiplos seres saindo desse ser. Eles se combinaram em um grande ser, porque essa é a capacidade, em um nível não físico, de os seres se unirem de volta a um, mas também se separarem de volta em seres espirituais individuais. E isso está relacionado ao que acontece no plano divino, quando a maneira como isso tende a funcionar para os seres humanos é que experimentamos essa fusão durante tipos de práticas tântricas com um parceiro íntimo, onde estamos abraçando o parceiro e os corpos de energia se fundem a ponto de não conseguirmos dizer onde terminamos e onde eles começam. E assim, os dois se tornam um. Conectamo-nos de volta ao plano divino que se abre. Esses mais altos yogas tântricos e estados de realização muito elevados ocorrem muitas vezes na cultivo dual com um parceiro. Assim, à medida que nos movemos do estado unificado, onde tudo é um no plano divino, o próximo nível abaixo, o plano espiritual, é onde todos esses diferentes poderes, estados e funções do divino que são inerentes a um se separam e se tornam personificados em seres espirituais específicos. Isso é algo que, mesmo muitas pessoas em círculos metafísicos hoje, apenas têm uma compreensão intelectual de como os poderes do divino primeiro se formam em seres espirituais conscientes de grande estatura, que é fundamental para todas as tradições antigas do mundo. Se você vai entender algo como Shiva e Shakti, essa é uma das separações iniciais do divino Deus em pares masculinos e femininos em uma forma incorporada como um verdadeiro ser espiritual, não uma abstração. E, claro, é a mesma coisa na tradição chinesa com as polaridades Yin e Yang. Mas, novamente, sempre começa como algo que é personificado em seres espirituais conscientes de um nível muito elevado e, em seguida, se move para os planos inferiores para manifestar tudo. Até chegarmos à manifestação dos seres microcósmicos, como os seres humanos no plano físico. Mas temos dentro de nós o fractal de todos os 7 planos conectados a certos centros de energia e certas estruturas do corpo sutil. Então, essa é a primeira coisa que devemos entender, em que o ser humano, como dizem os textos antigos, é o microcosmo do macrocosmo. E em alguns textos dizem que somos a coroa da criação. E a razão para isso é que estamos nos tornando seres conscientes e que temos todos os diferentes planos dentro de nós, como nossos corpos sutis. Assim, todos os corpos sutis do ser humano não são nada além de desvios da substância desses planos superiores que nos individualizamos em nossos próprios corpos sutis nesta vida. Então, isso é o pré-requisito para entender a estruturação dos corpos sutis. Uma vez que nos foi dado esse presente de nossos corpos sutis a partir das substâncias dos planos superiores, então tudo o que fazemos com nossa mente, nossa consciência, nosso pensamento, tudo o que fazemos com nossa vida de sentimento, tudo o que fazemos com nossa vida de ação e vontade com esses 3 centros são todas causas colocadas em movimento. Todas têm uma qualidade vibracional. Todas ativarão na estrutura fractal dos pontos de energia, chakras, meridianos do corpo de energia humano, todos os quais são reflexos de coisas mais elevadas. Elas começarão a ativar certas partes de nossa estrutura energética e sedarão outros aspectos dela. Começará a conectar certos centros funcionais no corpo de energia com outros centros funcionais, criando formas bidimensionais ou tridimensionais, essencialmente, criando um padrão geométrico sagrado dentro do corpo sutil. Portanto, a estruturação do corpo sutil é realmente um dos conceitos mais importantes que podemos ter, é realmente a pérola de grande preço do que passamos em cada encarnação. Isso é o que levamos conosco. Não levamos todas as coisas materiais conosco, mas você levará como estruturou os corpos sutis. Então, se agirmos simplesmente em um nível bestial da mente reativa e não tentarmos alcançar qualquer tipo de estado mais elevado de consciência ou compreensão ou ações de bondade amorosa para com os outros, então, com esses, o que os tibetanos chamariam de estados não habilidosos que estamos constantemente gerando com nossos pensamentos e emoções prejudiciais, impulsos e ações reais no mundo, não apenas tem um efeito no nível do plano causal de como afeta nosso karma, mas também ativará partes de nossa estrutura energética que estarão desequilibradas e serão um tanto tóxicas. E isso trabalha para sedar o potencial mais benéfico que mantemos dentro do corpo energético. Se, por outro lado, estamos trabalhando em direção à bondade amorosa e a uma consciência iluminada mais elevada, constantemente sendo expandidos, coisas desse tipo, então estamos ativando os centros de energia e conectando-os em conjuntos funcionais que, novamente, têm um modelo geométrico sagrado. E isso será o que levaremos através do portão da morte. Portanto, este é um conhecimento absolutamente vital para todos, que tudo o que você faz, cada pensamento que você gera, cada emoção que você gera, cada ação que você toma é uma causa colocada em movimento e está estruturando seu corpo sutil. Através da repetição, você está treinando seu corpo sutil para uma forma particular. Agora, uma das maneiras que o renascimento psicodélico, os psicodélicos podem ser usados é que eles podem ser utilizados para fins de desconstrução. Eles nos tiram temporariamente da fusão em nosso próprio transe hipnótico desses estados inferiores. E nós dizemos, vó, por que estou agindo assim? Eu não preciso ter uma vida assim. Eu poderia ser algo diferente, e podemos começar a mover isso conscientemente para frente. Isso nem sempre acontece, mas certamente o potencial dentro da experiência acontece para muitas pessoas. Então, isso é parte do núcleo da estruturação dos corpos sutis. Dentro das práticas iniciáticas, você tem métodos específicos para ativar centros de energia específicos ou ligações particulares entre centros de energia, às vezes dentro de estruturas geométricas específicas. É por isso que, por exemplo, na minha série da Gaia TV, eu falei sobre o padrão do que é chamado na cabala judaica de árvore da vida.
O trabalho de Dascalos da Grécia é referido como símbolo da vida, a partir de suas raízes egípcias mais antigas, e eu me refiro a isso como padrão dourado para a geometria do design da vida. Isso tem 10 centros que estão interligados em um tipo de padrão de árvore que, no mundo antigo, particularmente no Egito, na cabala judaica e grega, e nos aspectos ocultos de tradições europeias posteriores, entendemos que isso não é apenas um mapa cosmológico. Isso é, na verdade, algo que aparece em uma forma fractal em cada campo de energia humano, e ao ativar esse padrão no corpo energético humano, é um padrão central muito poderoso para avançar. Outras tradições podem trabalhar na ativação de outros padrões ou centros no corpo de energia, e isso se torna um vasto corpo de conhecimento e possibilidade para o desenvolvimento humano. Mas isso eu diria que é parte das questões centrais que eu ofereceria sobre o que é a estruturação dos corpos sutis. Isso é algo que todos nós experimentamos, mas talvez não tenhamos colocado em palavras da maneira que você acabou de fazer, porque, seja um padrão que foi uma compensação comportamental da infância ou qualquer que seja, de supersexualização em seu cérebro ou ciúmes. Muitas vezes encontramos indivíduos que, mais tarde na vida, após décadas de treinar seu corpo energético para ser assim e se tornarem endurecidos dessa maneira, encontramos, por exemplo, homens espirituais mais velhos que, inconscientemente, têm uma energia sexual vazada ou as inúmeras maneiras diferentes pelas quais nosso corpo sutil informa nossa psicologia, certo? Porque estamos co-criando com o corpo sutil de maneiras que o criamos, mas também ele nos cria. E assim, eu só quero falar um pouco mais sobre como podemos, porque é fácil ficar estressado com, você sabe, tudo o que estou fazendo, cada pensamento que tenho, cada sentimento que tenho está criando minha realidade de uma maneira muito direta. Mas também é muito libertador, uma vez que você percebe, proteger as acumulações de impressões do exterior e ser consciente dos pensamentos que você está pensando e desenterrar esses paradigmas que mantemos tão profundamente que se tornam a origem de muitos desses pensamentos. E é apenas uma coisa realmente poderosa para enfatizar para nosso público aqui, porque se estamos procurando estruturar o corpo sutil de uma maneira que seja benéfica para nós e para o mundo ao nosso redor, então é realmente importante aproveitar o poder de nossa intenção e atenção e, sim, e estruturar isso intencionalmente. Sim. Então, isso vai ser uma discussão sobre a significância primal da autoobservação, da atenção plena, do que Gurdjieff chamava de autorrecordação. Sim. Isso agora se conecta com a lótus de 6 pétalas também? Vamos chegar a isso em um momento. Absolutamente. Primeiro, quero tocar no que você mencionou sobre a energia sexual ou vazada ou que você encontrará. E eu realmente acho que isso é um fenômeno universal tanto para homens quanto para mulheres. Em estágios particulares, e há certas coisas que devemos ter muito cuidado, que eu não acho que foram claramente delineadas nos círculos espirituais modernos. Então, um aspecto disso é que todos os 3 Dantin devem ser totalmente ativados e totalmente unificados. Isso significa que deve haver uma ativação completa das forças sexuais, e elas devem ser integradas em uma emoção saudável, uma mente saudável. Um estado unido saudável, porque a energia sexual é entendida na tradição chinesa como Yin. É a energia vital densificada central. E uma vez que você passa pela puberdade, ela se expressa através das forças sexuais. Então, isso deve ser levado ao seu nível mais alto de intensidade para nutrir todo o corpo energético humano, mas também deve ser integrado a todos esses outros aspectos ou pode se tornar algo tóxico. Sim, perturbado. Então, há um aspecto disso que, em primeiro lugar, havia os problemas na tradição europeia da tradição cristã excessivamente negativa em relação ao sexo, particularmente dentro do catolicismo, que levou à supressão do sentimento e da expressão sexual saudáveis de uma maneira que se tornaria tóxica. Se você tem que esconder isso, ou se é algo que é descrito como sendo de alguma forma satânico, então a razão para todos os círculos de magia negra e a missa negra e todas essas coisas que se desenvolveram dentro da Igreja Católica entre o sacerdócio é porque eles não tinham uma saída sexual saudável. Isso vai assumir uma forma prejudicial. Sim. Quanta vergonha você vai criar quando pensa que vai queimar no inferno por toda a eternidade por ter um processo biológico tão natural acontecendo? Porque alguém vindo de uma ilha do Pacífico Sul que não estava sexualmente reprimido nunca pensaria em realizar uma missa negra onde estão fazendo todas essas coisas incrivelmente loucas. Mas isso acontece porque eles foram programados mentalmente para pensar que, se você vai reivindicar sua energia sexual, agora é satânico e agora está ligado a todas essas outras coisas. Mas uma pessoa saudável nunca faria essas associações. Então, esses foram alguns dos problemas que entraram na tradição ocidental, pois o aspecto negativo em relação ao sexo levou a algo absolutamente fundamental se tornar patológico e tóxico. Outro aspecto, e isso também ocorre com a tradição oriental, é algo que é conhecido como purificação prematura, e isso não é bem conhecido nos círculos espirituais hoje. A purificação prematura você encontrará em muitas tradições, também no Oriente, em que uma pessoa começa a seguir um caminho espiritual muito poderoso e dedicado, mas está fazendo o que é conhecido como purificação no lugar. Isso significa que eles não viveram plenamente sua natureza sexual e experiências sexuais, que incluem exploração sexual e todos os tipos de experiências. Eles ainda não viveram isso realmente. E ao purificar no lugar, eles estão, de certa forma, suprimindo isso. E o que poderia estar em um estágio inicial da adolescência do desenvolvimento sexual permanece lá e é coberto por todas essas camadas de desenvolvimento espiritual mais elevado. Mas então, quando eles são retirados de seu contexto espiritual de ashram, e isso aconteceu com vários mestres orientais que vieram para os Estados Unidos nas décadas de 60 e 70. Alguns, como certos lamas e outras figuras também. Absolutamente. Quero dizer, isso é verdade para tibetanos, indianos, muitas tradições orientais. Uma vez que eles começaram a vir para os Estados Unidos, muitos dos discípulos americanos tinham expectativas um tanto ingênuas em relação a eles.
O fato é que havia a expectativa de que, se essa pessoa tem sidas reais, poderes reais, então, de alguma forma, ela é um ser humano perfeito. Isso não é verdade. Você pode ter todos os tipos de sidas e ainda ter todos os tipos de processos não concluídos em seu próprio corpo energético. Então, você tinha esses mestres que muitas vezes tinham habilidades reais e estados de consciência mais elevados. Mas quando eles saíam de seus ambientes de ashram nos Himalaias para estarem cercados por jovens atraentes em um contexto ocidental, então isso se tornava todo tipo de manipulação sexual inadequada de alunos, e isso simplesmente porque eles eram confrontados com tentações. A purificação no lugar trouxe à tona partes de si mesmos que não eram permitidas a se desenvolverem em um nível mais elevado. Então, na verdade, uma das coisas que eu acho que é um grande benefício do caminho espiritual independente moderno ocidental que estamos vendo hoje é uma compreensão muitas vezes não claramente definida, mas um tanto no fundo, de que precisamos ter essa fase do filho ou filha pródiga. De experimentar e experimentar a energia sexual porque é a força vital central até que se torne totalmente integrada. E que mesmo pessoas que são altamente avançadas de todas as maneiras, se você realmente conhecê-las, descobrirá que há todo tipo de questões sexuais estranhas que elas ainda estão resolvendo, em parte porque você pode experimentar isso hoje. E em muitas de nossas encarnações passadas, isso foi muito suprimido e muito difícil de lidar. Então, isso é algo que eu acho que as pessoas precisam estar cientes desde o início, do desafio da purificação prematura, da purificação no lugar. Eu raramente ouço qualquer discussão sobre isso e a compreensão de que só porque alguém tem certas habilidades espirituais avançadas, não significa que eles trabalharam todas essas questões centrais, porque a energia sexual então se liga muito à energia emocional e tem a ver com todos os tipos de questões de autoestima. E da natureza do desejo e todos esses tipos de coisas. E então isso vai estar conectado às formas de pensamento que temos em torno de nossa sexualidade, da sexualidade de outras pessoas. E novamente, uma vez que as pessoas começam a obter um certo nível de conhecimento espiritual, habilidade espiritual, algumas sidas, como eu falei em outros lugares, um dos primeiros desafios no caminho é o desafio de cair na armadilha de uma inflação prematura do ego e pensar que você é mais avançado do que realmente é, e então começar seu próprio pequeno grupo de guru. E então, talvez tenha sido relativamente limpo no começo. Então, à medida que você ganha mais poder, mais pessoas entregam seu poder a você. Então, todas aquelas coisas não resolvidas vêm à tona, manipulação sexual. E é uma daquelas coisas que você vê com tanta frequência que, neste ponto, qualquer pessoa envolvida em trabalho espiritual simplesmente precisa ter uma atitude madura em relação a isso, que só porque alguém é espiritualmente avançado de certas maneiras, não significa que eles completaram todos esses outros processos de desenvolvimento. E isso é muito verdadeiro emocionalmente, e é muito verdadeiro sexualmente. Mesmo que suas formas de pensamento sejam fantásticas, esses dois centros requerem muito trabalho, e temos a oportunidade hoje de explorá-los de maneiras que eram muito difíceis de fazer em muitas encarnações anteriores. Então, eu só queria mencionar isso como algo muito importante. Essa é uma das razões pelas quais eu nunca me apresento como eu nunca digo que sou um iniciado. Eu nunca digo que sou um mestre espiritual. Isso tudo é uma besteira de ego. Eu sou apenas alguém que estudou no caminho e estou oferecendo o que eu acho que pode ser útil para outras pessoas. Eu ainda tenho todo tipo de coisas malucas com as quais estou lidando, e eu não quero ser inautêntico ao reivindicar qualquer outra coisa. E as pessoas com quem me sinto mais confortável, que ensinam espiritualmente e fazem coisas desse tipo, são pessoas que também reconhecem isso e não fingem ter uma natureza totalmente purificada. Agora, pode haver mestres espirituais no mundo que atingiram isso, mas isso é uma minoria. E particularmente no Ocidente, muitas pessoas com quem trabalhamos, estamos todos trabalhando nas nossas próprias questões. Ok, então esse é um aspecto disso. Agora, o próximo aspecto de realmente se desenvolver no caminho é: o que você mencionou antes é a importância, em realmente todas as tradições, seja você olhar para os antigos templos de iniciação que tinham o conhece-te a ti mesmo ou sobre o portal de entrada, ou os conceitos de atenção plena nas tradições orientais, o conceito de auto-observação nas tradições mais modernas ocidentais e europeias orientais, também o conceito de autorrecordação de Gurdjieff. É absolutamente essencial. Eles são realmente a mesma coisa, e isso é ser capaz de observar a si mesmo com completa neutralidade, como se você estivesse observando uma pessoa fora de você para ver qual é o conteúdo real dos seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações. Agora, isso assume formas ligeiramente diferentes em outras tradições. Seria, por exemplo, para o budista, observar seu pensamento, sua fala e suas ações. Mas essas coisas estão muito conectadas. E, claro, essas são reflexões dos três centros primários. O que estamos realmente gerando ali que está criando as estruturas dos corpos sutis. E assim, observar esses centros é o primeiro aspecto do trabalho. Então, estamos observando os pensamentos que geramos, os sentimentos que temos, as ações que estamos tomando, e chegando ao ponto em que observamos os impulsos de vontade que precedem a ação, não apenas a ação física em si. Porque podemos parar de realizar ações prejudiciais no mundo se conseguirmos começar a captar o impulso de vontade antes que ele se manifeste na ação. Então, na vida cotidiana, isso se parece apenas com prestar atenção antes, como o impulso de dizer algo que pode ser doloroso para alguém ou de pegar um biscoito no pote, ou seja lá o que for, observar o impulso antes de agir com os sentidos, como realmente fazê-lo. Absolutamente. E assim, através da fase de observação, a primeira fase é aquela em que não tentamos mudar o conteúdo. Normalmente, quando as coisas são observadas, elas estão no seu melhor comportamento. Então, nossos piores pensamentos, sentimentos e ações são quando não estamos nos observando ou pensamos que não estamos sendo observados por outros.
Uma vez que começamos a observá-los, as pessoas muitas vezes cometem o erro de, ao começarem a auto-observação, pensarem, estou observando meus pensamentos, então só tenho os pensamentos mais bonitos, amorosos, gentis, etc. Mas isso não é realmente o que estão gerando durante o dia. Então, você precisa fazer isso no meio da atividade vivida, no meio de estar com outras pessoas e os desafios que encontramos que desencadeiam reações emocionais, essas coisas do tipo. E assim, nós observamos isso sem tentar mudá-lo. E então começamos a ver quão prejudiciais ou, como os tibetanos diriam, não há habilidade em muitos dos pensamentos, sentimentos e ações que estamos gerando. Isso também leva ao que Gurdjieff, eu acho, se referiu de forma brilhante como o terror da situação, que tem muitos aspectos diferentes. Mas uma parte disso é, caramba, meus pensamentos, sentimentos e ações são realmente algo que eu não gostaria que outras pessoas vissem claramente, porque não é muito avançado de forma alguma. Então, essa é a primeira fase. Você está simplesmente observando como realmente é, sem cobri-lo com açúcar. Depois começamos a trabalhar com a direção disso. Então, isso, como descrevo no meu curso online sobre ensinamentos e práticas essenciais da ciência espiritual, um desses ensinamentos e práticas essenciais é sobre ser capaz de gerar um estado mental claro. Essa é a meditação receptiva, onde podemos manter a mente clara e então podemos perceber realidades não físicas ou até mesmo nosso próprio conteúdo interno sem coberturas de açúcar ou ilusões sobre ele. Então, há a meditação receptiva. Há a meditação ativa. Essa é onde tomamos ação para criar uma forma de pensamento e criar em um nível mais elevado. Assim, a receptiva e a ativa trabalham juntas. Estamos fazendo a receptiva quando estamos observando o conteúdo interno. Você precisa ter um estado mental claro. A mente é como a superfície clara da água ou um céu claro, é a maneira como muitas vezes é descrita. E então vamos para a ativa, onde agora vou gerar as formas de pensamento benéficas que eu sei que seriam. Meu verdadeiro potencial, a geração das emoções benéficas, esse é meu verdadeiro potencial. A geração dos impulsos de vontade reais e ações, esse é meu verdadeiro potencial. E assim, há esses dois aspectos da meditação que entram. E muitas vezes, em muitas tradições hoje, há apenas o ensinamento da receptiva ou da ativa, mas raramente ambos. E precisamos ter ambos. Então, você encontrará coisas como Zen, Vipassana, meditação transcendental. Sistemas muito poderosos e fantásticos, principalmente receptivos, mas muitos sistemas ocidentais são principalmente ativos, e em alguns deles nunca ensinam as pessoas a alcançar um estado mental claro antes de começarem a gerar mais coisas. Então, agora você está gerando mais conteúdo em cima do barulho mental do macaco e isso.